comentário. Olha, eu cresci pentecostal a minha vida toda e um dia eu escutei, já é a segunda vez que eu estou ouvindo vocês e eu gosto muito deste programa. Mas vocês falaram que essa igreja é uma igreja falsa, a igreja da Não unicidade. cremos na doutrina da Igreja Unida Pentecostal. Não cremos no fato de que Jesus foi o Pai, Jesus foi o Filho e Jesus foi o Espírito Santo. É a doutrina da unicidade. Não cremos que você tem que ser batizado nas águas para ser salvo. Nós cremos que é pela fé e na graça. Não cremos que você tem que orar em línguas para ser salvo. Como que você pode colocar o carro na frente dos bois? Mas, eu não sei. Mas nós acreditamos no batismo do Espírito Claro. Santo, porque acontece depois Com da certeza. salvação, e nós acreditamos no batismo nas águas. Sim, mas como Certo. ordenança para a igreja. E não cremos que é uma fórmula da água que te salva. É a fé no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E quando a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é só título. São indivíduos humanos, né? Seres, né? Não seres humanos, isso. mas seres viventes. Isso. E eles estão trabalhando, operando 3 em 1, eles pensam igual. E essa é a diferença. Verdade. Mas a maior razão porque a gente diz isso é porque quando você se libertou daquilo e diz, eu sou o único que vou pro céu? Sim, falaram para mim isso a vida Então toda. tá errado, né? Ó. Eu falei pro meu pai, olha, eu quero ir para uma igreja da Trindade Pentecostal, porque o pai da minha esposa era pastor numa igreja dessa, e ele falou para mim que eu ia pro inferno sim se eu fizesse Certo. isso. Eles estão dizendo, na verdade, existem algumas igrejas pentecostais que não acreditam nisso, algumas UPC. Isso. E eles vão vir fortemente contra isto. Mas é a mentalidade da maioria da denominação, que eles são os únicos que vão para o céu. Nós nem salvos somos. Se você não faz parte da UPC, você não é salvo. Isso não é bíblico. Eu estava nesse movimento aí alguns anos atrás, né? Então, eu já passei por isso e aprendi, rapaz, algumas lições poderosas só de fazer parte daquilo. E eu acho que foi parte do meu seminário. E Deus me tirou daquilo e, assim, o Doni falou muito bem. É pelo sangue e não existe remissão de pecados sem o derramar de sangue, não existe. Então, acreditamos no batismo nas águas, mas não na fórmula, não na regeneração. E também acreditamos na santidade, mas não legalismo. Legalismo, que é o tipo de roupa que você usa e por aí vai, o seu coração tem que ser mudado primeiro. Então Deus muda o exterior. E certamente precisa haver uma mudança exterior, mas numa grande forma, infelizmente, é como os fariseus, né? Eles estavam mais preocupados com as ações do que com o coração. Sim, eu entendi. Outra coisa também é que eles falam que todas essas igrejas que acreditam na Trindade irão para o inferno porque eles acreditam no corpo de Cristo como 3 cabeças, e eles disseram que qualquer coisa que tem mais que uma cabeça é um demônio ou é um monstro. Os trinitarianos não acreditam nisso. Se eu estivesse olhando para você, ia ver seu corpo, mas dentro de você tem a alma e o espírito. Essa é a Trindade. Você é um ser de 3 pessoas aí dentro, 3 coisas. Deus criou o homem na sua imagem e toda a plenitude da Trindade habita em Cristo e você está completo nele. Entendi. Então eu não vou para o inferno se eu visitar outra igreja, né? Você só vai para o inferno rejeitando a Jesus Cristo que ele fez por você na cruz. E se você notar, Bob, a maioria das igrejas dela não são feitas de pessoas que foram salvas naquela igreja. A maioria da sua congregação são prosélitos, novos cristãos que não conhecem a Bíblia, então eles entraram em contato com eles e os enganaram. E disseram assim, você tem uma porção da verdade, mas agora você tem que vir para cá e receber toda a verdade. E olha, eu não estou dizendo que nunca houve pessoas salvas lá nessa igreja, não é o que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo, e eu me apoio nisso, eu tenho amigos, ministros que saíram da UPC, e eles vão te dizer, viu?
a maioria das suas congregações, eles tinham aquelas raízes naquela denominação. Eram crentes novos que foram salvos e as pessoas naquela igreja, sabe, o conheceram no emprego, sei lá, trouxeram ele para a igreja e falaram assim, não, você chegou perto, mas você tem que vir para cá para receber a verdade toda. E a maioria de suas igrejas são feitas de que chamamos prosélitos, né? Pegaram de outras igrejas. Verdade. Entendi, muito obrigado. Então eu não vou pro inferno, né? Se eu fizer essas coisas de acordo com a Bíblia, né? É isso mesmo, querido. Siga Jesus, meu amigo. Entendi. E a palavra dele, não dá para separar ele da palavra dele, não. E tem que ser manejada corretamente. Estude para se mostrar aprovado a Deus, um operário que não tem que se vergonhar, manejando bem a palavra de Deus. Olha, façamos o homem a nossa imagem. Isso. E a explicação deles para isso é que Deus, né, o Deus da unicidade está falando com os anjos, mas os anjos e Deus não têm a mesma imagem. Não. E por que é que Deus comunicaria com o anjo, né, sobre o que ele ia fazer? Não é assim, não. E existem várias outras passagens, né, que deixam muito claro sobre a Trindade. Ah, sim. Quando Jesus foi batizado por João Batista, né? Você tem Cristo na carne, você tem o Pai falando a voz, esse é meu filho amado a quem me compraz, e o Espírito Santo que desceu como uma forma de pomba. Na unicidade tínhamos que mudar a frase também, né? Eu sou quem me compraz. Não, mas ele fala, esse é o meu filho. E pessoas têm que concordar que o filho não é o mesmo que o pai. E Bob, última coisa, ó, quando você pertence a uma denominação que diz que... E já ligaram aqui, queriam argumentar, viu? Você tem o exército, né, que está lá no Afeganistão. Vamos dizer que é uma batalha lá. E um dos nossos soldados foi ferido, né, fatalmente, e ele entende que não é salvo. E antes dele morrer, ele clama o nome do Senhor para ser salvo dos seus pecados. Bem, um unicista vai dizer que ele morreu perdido, que ele não foi batizado em nome de Jesus. Isso é tolice. Mas isso é tolice. É mais, né, que tolice. Como é que você pode falar isso, gente? Todo aquele que nele crê, venha. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ué. Com certeza. Esse dia estarás comigo no paraíso, né? Agora, você nunca... eles são muito inteligentes em argumentar a sua doutrina, nunca vão fazer perguntas, por isso que temos que lidar com eles e remover nossas perguntas. Eles continuam falando as escrituras, discutindo, e eles não deixam você falar, então você está desperdiçando tempo com eles. Mas existem igrejas, sabe, dessa denominação unicista que não seguem os regimentos legalistas, assim como alguns ensinam. Existem alguns unicistas que reconhecem, sim, são salvos, nascidos de novo, mas eles não têm toda a luz que nós temos, né, que nascemos de novo. E se alguém me disser, enquanto alguém me disser que eu sou salvo, eu vou aceitar eles. No momento que eles falam assim, você não é salvo porque você não pertence à minha igreja, aí eu lavo minhas mãos, meu filho. Bem, muito obrigada por ter ligado, Bob, e espero que tenhamos lhe ajudado. Vamos falar com o Mike, na Carolina do Norte. Seja bem-vindo à Rede Sun Life. Você tem uma pergunta, um comentário? Por telefone, Mike.